Chegou aquele momento do canal que eu já não tenho mais ideia do que eu posso gravar pra vocês. Então, como eu sei que as pessoas adoram ver um pouquinho da vida dos outros, são curiosas, eu resolvi fazer um tour aqui pelas minhas paletas de sombra, pelos meus produtos de olhos. Então, vai ser esse o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que eu vou dar algumas ideias aí, vou mostrar o que eu tenho aqui, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, pra quem tá também querendo montar o primeiro kit de maquiagem, ou tá querendo ver aí uma paleta nova, vai ter algumas dicas, vai ser interessante no final. A falta de criatividade vai ser útil para vocês, então não deixa de assistir. Bom, vamos lá, gente. Vou gravar esse vídeo aqui, ó, minha mãozinha, em primeira pessoa, porque eu acho que fica mais fácil. Eu tenho aqui paletas e eu tenho sombras soltas. Eu vou começar aqui pelas sombras soltas. Eu não compro mais sombra solta, mas eu tenho algumas que ficaram aí da época que eu comprava, que eu ainda uso. Então, eu estou colocando todas elas aqui em cima. Eu não acho muito prático sombra solta. Então, por isso que eu não compro mais. Esse que eu tenho é muito difícil de eu comprar hoje e usar. Vamos começar com essas duas aqui da NYX. A NYX infelizmente saiu do Brasil, mas eu tenho essas duas sombras aqui que são lindas. Eu devia usá-las mais, inclusive. Eu não sei porque que eu as uso tão pouco. As duas têm brilho. A primeira é essa azul aqui, um azul bem acinzentado. Na verdade, inclusive, agora olhando, eu fiquei com dúvida se ela realmente é azul ou se ela é cinza. Eu sempre achei minha vida inteira que ela era azul. Ela tem umas partículas de brilho prata. E a outra é esta aqui, é um preto também com brilho, só que ele tem umas partículas de brilho dourado. Ela é linda também. Essas duas, elas são bem antigas, tá? Faz muito tempo que eu comprei. As sombras da NYX são muito boas, elas são bem pigmentadas, mas não é aquela também que se você não tomar cuidado, você não toma uma chinelada. Depois, eu tenho essa daqui da MAC, que também é muito antiga. Essa aqui é a Aurola Mineralize. Ela é uma daquelas sombras que tem mais de uma cor misturada. Eu comprei isso há muito tempo, inclusive eu não comprei no Brasil, comprei em Boston, meninas, tutupum. Ela é linda essa sombra, apesar dela ter um vermelho, ela ter ali um dourado, brilho, ela fica bem neutrinha, ela fica meio que um coral. E é legal que se você pegar pontualmente, por exemplo, pegar pontualmente esse mais clarinho, pontualmente aqui esse aqui que é mais marrom, você consegue com ela fazer vários looks. As sombras da MAC também são ótimas, então essa aqui é bem pigmentada, eu acho ela bem versátil, porque ela te entrega várias cores. Aí eu tenho essa aqui da Sephora, que é tá focando? Acho que não, né? É um preto, uma sombra preta mate, não tem nada demais. Eu comprei essa sombra logo no começo que eu comecei a maquiar, porque eu não tinha uma sombra preta boa. Ela é ok, assim, não é das melhores sombras pretas que eu já usei na minha vida. Eu tenho da paleta da Catherine Hill, preto bem melhor. Ela tá bem inteira, inclusive, dá pra ver, eu acho. Então foi uma compra que eu fiz, mas logo depois eu meio que parei de usar. Aí eu tenho essa aqui da Vult, que eu sempre mostro aqui, que é a MA01, que é um marrom acinzentado. Essa sim eu uso bastante, mesmo sendo uma sombra solta. Eu uso ela bastante porque ela é um marrom acinzentado e é muito difícil de você encontrar marrom acinzentado em paleta. Então eu comprei ela separado de propósito. Isso aqui eu uso no meu dia a dia para marcar o meu côncavo. Então essa talvez seja a única unitária hoje que eu tenha que eu realmente pego e uso bastante. Aí eu tenho esses dois pigmentos aqui, Vult, que é esse azul que é bem bonito. Eu já usei ele mais ultimamente, como estou meio viciada nas sombras líquidas com brilho e nas paletas, né, que agora tem bastante opção que vem com brilho, então eu tenho usado pouco. Essa aqui da Tenho grama, ela é super antiga. Eu nem sei se ela existe ainda. Essa cor é muito bonita. Eu usei muito isso aqui também. Mas, né, de novo, como eu tenho as paletas hoje e elas são pigmentos soltos, então me dá um pouco de preguiça, porque faz muita bagunça. Então eu tenho usado pouco. Aí eu tenho essa aqui também da Tenho grama, que é super antiga, que ela tinha até essa embalagem que já vinha com aplicador. Nossa, tô ofegante, tô sem ar, sei lá por quê. Ela é esse verde aqui bem bonito, só que essa sombra ela não é muito pigmentada. E no meu olho ela fica meio acinzentada, então foi uma coisa que eu comprei com uma expectativa e aí a realidade meio que foi outra. Mas ainda assim ela não deixa de ser uma sombra bonita. Eu até uso às vezes ela, mas faz muito tempo que eu não uso. Ela é a Military Green Cintilante. E aí por fim eu tenho essa amostrinha que eu ganhei da Makeup Forever. Como ela é uma amostra, eu guardo ali na caixinha pra não estragar. Mas ela é um rosa meio queimado. Ela é bem bonita, só que eu tenho na minha paleta Naked da Urban Decay uma cor que é praticamente igual.
quase esqueci. Eu tenho isso aqui que é uma amostra da Clinique, é uma sombra stick. Ela é cremosa, né, claramente, e ela é meio preta, meio cinza, sei lá. Cor 08. Essa aqui é a cor dela, é um cinza. Ela é bem bonita. Faz tempo que eu não uso ela, não sei porquê, vou usá-la hoje. Agora vamos falar das sombras com brilho, que a gente ama. Tá muito difícil de gravar esse vídeo, eu não sei se ele vai ficar bom, mas eu sigo tentando. Eu comprei esse kit, ele é um kit pequenininho, tá? Então vem as sombras aqui, só pra vocês terem uma noção. Vem as sombras bem pequenininhas da Estila. Ele veio com 6 cores. Eu amo as sombras da Estila, então eu fiquei muito viciada por um tempo nesse kit. Agora eu tenho usado as da Marissade, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas assim, vale cada centavo pra mim as sombras da Estila. Elas deixam um efeito incrível na maquiagem. Então nesse kit veio essa aqui que é meio furta-cor. Ela tem um fundo meio rosa, meio branco. Essa aqui é a Monarch. Veio esta aqui, que é a que tem Karma, que pra mim é a mais bonita. Ela é meio dourada, meio rosada. Não sei explicar essa cor, mas pra mim essa aqui é a mais linda. Esta aqui, que é a Smoke Storm, ela já é um pouco mais cobre. Temos esta aqui, que é a Painted Lady. Também é um furta-cor, mas essa aqui, ao contrário da outra, ela puxa um pouco mais pro coral, assim. Aí temos a Diamond Dust, que é bem prata. Essa aqui deixa um efeito bem chance, assim. E aí, por último, essa aqui que é mais escura, que é a Plum, é um roxo. A que eu menos gosto é essa primeira aqui, que é a Monarch. Eu não gosto muito da cor dela e eu não sei porquê, mas eu acho que o pigmento dela é diferente das outras, que ele fica meio pedaçudo quando passa no olho. Aí, como eu tava muito viciada nas sombras da Estila, eu comecei uma busca aqui por alguma versão brasileira que fosse minimamente próxima. A primeira que eu comprei pra testar foi essa Soul da Eudora. Essa aqui é uma versão meio dourada, meio cobre. Ela é muito bonita, só que eu não acho que ela fica tão legal nos olhos. Ela pode ser usada nos olhos ou nos lábios, então eu uso mais isso aqui como batom, assim, por cima do batom pra dar um brilho. Eu não uso ela muito nos olhos, porque eu sinto que ela fica meio pedaçuda. E ela não dá o brilho bonito que a da Estila dá, entendeu? Ela fica mais cintilante. Aí, Mari Saad, né, lançou as dela. Eu comprei duas. Eu tenho essa Fire, que é essa aqui, que ela é meio que um cobre. Ela é linda, essas sombras são incríveis. Ela não é a prova d'água, mas ela tem uma duração ótima. Eu tentei passar ela só na pálpebra, pra mim não deu certo, então tem que ser por cima de uma outra sombra. Ela fica linda, ela dá um brilho incrível. Eu tenho uma maquiagem aqui no canal com elas. Vai lá dar uma olhada pra vocês verem. E eu tenho essa cor aqui, que é a Ruby, que pra mim é a mais linda, que é um rosado. As duas são maravilhosas. Não são iguais às da Estila, porque as da Estila, ela é meio que só partículas de brilho. As da Marissade tem fundo de cor. Mas eu diria que assim, é tão incrível quanto, apesar de não ser igual, né? Mas duas paletas agora dessas menorzinhas, vocês vão ver que eu guardo tudo. As que eu uso mais mesmo, eu guardo tudo na caixa, que é pra não estragar o estojo da sombra. Isso fica a dica aí pra vocês também, que aumenta a duração da sombra. Não estraga, né, o estojo, e aí você tem a sombra por mais tempo. Essa aqui é uma paleta da Lancôme. Eu amo essa paleta pra levar em viagem. Eu também guardo os plastiquinhos todos. Essa é uma paleta que vem ali do lado direito 2 batons, que como ela é antiga eu não uso mais, porque eles são cremosos. Tudo bem que eles não estão fedendo, mas pra evitar eu não uso mais. No meio ela tem um blush muito bonito e ela tem 4 sombras, né? Uma rosadinha, uma marrom, uma bem cintilante e uma cinza. Todas essas sombras são cintilantes, todas muito pigmentadas, todas incríveis. Eu levo ela, só ela, quando eu vou viajar, porque aqui eu tenho meio que muitos itens, né? E eu já consigo fazer quase que uma maquiagem completa. Ela é a Tendre Voyage. Não sei se vai dar pra ler aí, mas é essa aqui. E aí eu tenho essa aqui da Givenchy, que eu ganhei também, Prisme Quator. Ela é uma paleta lindíssima também. Ela vem um preto, um roxo. E as duas cores que eu mais gosto dela são esse amarelo e esse laranja. Ela é muito pigmentada, essa paleta é maravilhosa. E eu sei que ela meio que tá sempre com promoção. Bom, fomos as pequenininhas, agora vamos começar com as grandes. Eu tenho esta paleta barra estojo da Sephora. Ela vem com espelho, ela vem aqui um espaço pra guardar coisas, sei lá que coisas que seriam. Ops. Ela tinha vindo aqui do outro lado, ela tá bem suja, tá, gente? Não repara. Com lápis de olho, mas era uma porcaria e eu joguei fora. Aqui embaixo ela tem o que eu considero blushes, eu não sei se são blushes mesmo, mas eu uso como blush, como iluminador, e esse aqui às vezes como contorno. E ela tem essas cores bem lindas. Apesar de ser maravilhosa essa paleta e eu guardá-la até hoje, essas sombras não são pigmentadas. Isso é muito triste. Mas eu continuo usando
essa paleta. Eu gosto muito dessas cores aqui de cima pra iluminar, principalmente essa aqui. Essa aqui fica linda pra iluminar o cantinho interno ou pra usar como iluminador mesmo. Aquela rosada ali embaixo eu uso ela muito como blush. E aí, finalmente, a minha Naked. Eu acho que essa aqui é a primeira, né? Gente, essa paleta aqui, acho que eu digo tranquilamente que das que eu tenho foi o dinheiro mais bem gasto. Não que as outras não tenham sido, mas essa paleta, ela realmente vale tudo que falo. Essa versão aqui, essa é a paleta que eu mais uso, porque ela tem umas cores mais neutras, então, pra fazer maquiagem, né, nas minhas clientes. É a que eu mais uso, a que mais me ajuda. Ela tem umas cores incríveis, você consegue fazer desde uma maquiagem mais dia, assim, mais levinha, até uma maquiagem mais festa, mais pesada. E como ela tem ali um azul, um roxo, um lilás, você consegue inclusive fazer uma maquiagem mais colorida. E no meu olho, essa aqui é a sombra que mais dura. Mais duas paletas. Opa, deixa eu virar. Essa aqui é aquela famosa da Catherine Hill. Eu comprei esta paleta numa época que a gente ainda não tinha muitas opções de paletas coloridas, então essa aqui era meio que a única opção que tinha mais acessível, tá? Eu gosto muito das sombras da Catherine Hill, elas são muito pigmentadas. Esse preto que vem aqui nessa paleta é incrível, acho que é o preto mais pigmentado que eu já vi na minha vida. Eu gosto muito que ela tem as cores primárias ali, o vermelho, laranja, amarelo e azul. Então ela também é uma paleta super versátil, assim. Às vezes quando eu vou fazer maquiagem externa, tipo ensaio de gestante, ensaio em parque, eu levo só ela que eu consigo fazer vários looks. E aí, meio que logo em seguida, eu encontrei na Sephora essa aqui da Urban Decay, que é a Vice LTD Reloaded, que também é uma paleta colorida e ela estava em promoção. Essa aqui é uma paleta bem pesadona, assim, então ela não é muito prática, mas eu amo ela. Eu também amo os pincéis que vêm, assim, da Urban Decay nas paletas, porque eles são muito bons. Mas ela tem umas cores também bem diferentes, bem bonitas. Esse tom aqui, ó, primeiro eu vou mostrar, depois eu vou levantar. Este tom aqui eu amo pra usar como iluminador. Eu gosto muito dos roxos dela, do azul, desse amarelo, o vermelho dela, o verde, enfim. Ela é bem pigmentada. Só que ao contrário da outra, da Naked, eu acho ela mais difícil de esfumar. Então ela é daquele tipo que se você não tomar cuidado e você encostar o pincel no olho, ela vai já deixar uma chinelada e vai ser bem difícil de você esfumar depois. Tá quase acabando, gente. Vamos lá. Eu tenho essa paleta aqui da Clinique também, que é a Pretty Easy Palette. Sei lá. Essa aqui tem umas... Nossa, que inclusive eu fui limpar e piorei a situação. Tem uma das embalagens mais bonitas, porque ela é toda de espelho. Gente, tá suja, tá? Isso que eu tentei limpar e ficou assim. Ela veio com dois lápis aqui, um preto e um marrom, que são incríveis. Eles não estão aqui porque eu uso muito. Eles são super fininhos e super pigmentados. E essa aqui é uma paleta de básicos, né? Como dá pra ver. Ela também é bem pigmentada, super fácil de esfumar. Mas é meio que... Não sei porque eu comprei, assim. Porque como eu tenho da Naked, eu acabo usando mais da Naked do que essa, porque simplesmente porque a da Naked tem mais opções de cores. Esse e aquele ali do lado são as cores que eu mais gosto, que são dois marrons, né? Um mais marrom mesmo e o outro mais avermelhado. E aí eu tenho essa da NARS, que é a Quartz. Esse foi o meu primeiro produto da NARS, e assim, também valeu cada centavo. A da Naked e essa paleta, eu diria que são as paletas mais incríveis que eu tenho. Ela é bem pequenininha. Ela só tem cores com brilho, até vim mais perto aqui pra mostrar. Essa paleta é incrível, ela é bem pigmentada, o brilho das sombras é maravilhoso, ela dura muito. Essa e a da Naked são as que mais duram no meu olho. Eu tenho uma maquiagem aqui no canal só usando ela, vale a pena ver porque assim, essa paleta, ela é linda. E apesar dela ter umas cores assim que parecem mais fortes, ela é super versátil também, dá pra você fazer várias maquiagens com ela. E aí, por fim, a minha mais recente aquisição, 12 Shades da Mari Saad. Também tem uma maquiagem aqui no canal com ela, mostrando, né, na prática. Mas essa paleta também é muito boa. As sombras são muito pigmentadas, ela é fácil de esfumar. As sombras brilhosas são incríveis. Pra mim, o destaque dessa paleta é essa Electric. Essa sombra é muito especial, eu nunca tinha visto essa cor na minha vida. E assim, essa paleta é maravilhosa, só que eu não acho ela tão versátil, porque ela tem cores mais intensas, assim. Não daria, por exemplo, se eu faço um atendimento de maquiagem, só com a Naked eu me viro. Com essa daqui ia ser um pouco mais difícil, mas valeu a pena, principalmente agora que eu tô numa vibe de maquiagem mais colorida. Bom, então foi isso, gente. Essas são as minhas paletas, espero que vocês tenham gostado, tenha dado pra tirar algumas dicas. Me conta aí se você usa alguma dessas paletas, se ficou com dúvida, se você quer ver alguma maquiagem com alguma delas em específico. E não deixa de se inscrever no canal.